No último vídeo eu falei sobre o início de uma nova era. E vocês estão vendo ali através do espelho, que é a bagzinha que eu ganhei do Google Cloud, que foi a parceria com a minha universidade e com a Google Cloud Foundation Computer, né? Eu farei um vídeo só específico sobre isso, e falando também sobre a continuidade do canal, etc. E dando muitas outras questões interessantes sobre a área da programação. E eu venho falar de um tema justamente daquilo, não só o que é necessário, mas três coisas em que eu acabo de lembrar aí, o que eu vejo frisando mesmo, em movimentos que acontecem no mercado, que a gente falta pincelar ou ressaltar. Mas antes disso, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, criador desse canal numérico que fala sobre minha jornada em ser um estudante superior, né, de inteligência artificial e machine learning, que é um curso totalmente novo e atualizado. Atualizado bem, se entende, né, por ser novo e ser um dos pioneiros aí nessa área, falando se é bom ou não entrar, falando sobre a diversidade de um estudante. Na verdade, eu venho trazer o que um estudante de tecnologia não só passa no todo dia, mas com um curso novo, com uma nova área, com essas novas dificuldades e obstáculos também. Diante de toda essa trajetória, Numérios, se inscrevam, comente e deixe o seu gostei. E o seu comentário deve ser um salve aí. Manda um salve, cara. Já ajuda muito o canal. Eu falei sobre essa conquista aqui, porque eu não comprei, eu ganhei ela em uma caneta do Google Cloud. E isso é importante sim para a nossa carreira, porque você tem uma ligação com a empresa. Fiz muitos bootcamps, etc. E falando uma das coisas mais fundamentais na área de tecnologia, nesse exato momento, deixa eu ver o que é você entender que lógica de programação, que essa base é fundamental para você utilizar a inteligência artificial. Não só isso, mas saber como ela funciona em seus aspectos. Uma curiosidade é que muitas das vezes a gente faz um prompt, ou os prompts ou contest, muito assim, objetivo. Só que você pode minimizá-lo cortando algumas coisas, porque aí consegue entender mais ou menos o objetivo. Como é o seguinte, tipo, vamos colocar uma frase, porque eu estava estudando ontem técnicas de engenharia de prompt. Entretanto, há uma ressalva, porque como eu tenho professores, ressalvo também, como o Raul Grego, acho que o nome dele é esse, que é um cara fenomenal, tem um doutorado, e acho que 3 doutorados ele tem, e é um cara entusiasta mesmo, respira isso, ele passou coisas maravilhosas, então as aulas de professores dessa faculdade me deixam muito encantados com a tamanha profundidade. Então ele fala uma coisa que eu entendi, porque são coisas de tokens. E você pode reduzir uma palavra, quer dizer, uma frase, um comando, e pode reduzir a quantidade de tokens que você vai gastar. É claro que, ressalva, tem o token de entrada, do processamento e o de saída também. Então, isso daqui também vai trazer esses custos e agrega também na conta final. A gente temos que lembrar sobre isso. E a saída, é claro, é o resultado que a gente espera. Então, se a gente coloca o D, entendeu? A gente escreve mais ou menos errado. Ainda a inteligência, a LLM, por acaso, ela consegue ainda processar, antecipar um pouco sobre aquilo dali. Pode trazer alguns erros, e isso pode, até mesmo quando a pessoa deixa tão especificado, ainda pode ter alguns ajustes a ser feitos. Mas eu só queria trazer isso como uma curiosidade de como economizar tokens, vamos dizer o seguinte. E o vídeo de hoje, eu estou numa inspiração muito grande em falar, porque eu comecei a retomar os meus estudos. Todos sabem a minha trajetória como ser um professor de matemática, uma coisa que eu tenho que estudar, preparar aula e etc. Que é uma das fases da minha vida, que é uma das fases da minha vida que mudou totalmente o rumo de como eu vim estudando. Entretanto, vem agregando na parte matemática, porque você consegue expandir um pouco a sua mente. Voltando a estudar, com certeza, tecnologia, estou com um caderno aqui também que eu fiz algumas anotações deles, deixa eu dar uma olhada aqui.
né? Eu não sei se vai dar para ver, etc e tal, mas tem aqui sobre SQL, né? Que é ETL também, sobre transformação e tal. Às vezes eu faço alguns rasbiscos assim, lateral, que eu tenho um pouco um perfil de querer também desenhar, só que eu nunca desenho. Como isso também, eu tenho um pensamento às vezes muito mútuo, acelerado, dobrado, não sei como a gente pode classificar isso. Mas convenhamos, falar sobre tecnologia é bom, mas o melhor de tudo é mostrar a tecnologia. Durante esse canal, eu não estou muito satisfeito com o que eu venho postando em direção de tipo, pô, a proposta era ser algo mais prático e eu não estou conseguindo. Quer dizer, não é que eu estou conseguindo, é que o tempo para mim se torna pouco quando você vai elaborar isso, porque você tem que preparar também. É como se fosse preparar uma aula. Você não faz um vídeo no mesmo dia. Você às vezes tem que se preparar 2 dias antes para verificar, para ter o menor erros possíveis e você também saber ali quais os erros que vai dar e você poder passar isso no vídeo já para alertar o que pode ser ajustado, correto? E eu acho que isso não é só mostrar transparência, mas é mostrar o que é prática e o que é real. Falando sobre a segunda coisa, é que o diploma, seja tecnólogo, seja bacharelado, ele vai ser importante na sua carreira. Então a gente tem que saber também escolher as faculdades que a gente vai estudar, a rotina que a gente vai ter e não se enganar achando que a faculdade vai dar tudo e pesquisar e fazer cursos por fora, tem cursos grátis e todo mundo sabe disso. Mas é isso. O segundo, eu chamo de alinhamento. Assim como a gente vai alinhando esse canal, assim como eu vou alinhando minha mente, assim como eu vou ter a estudar, assim como eu vi que é ruim você deixar para último. Ah, vou deixar de estudar assim lá no final do semestre. Então, isso às vezes acontece comigo, mas eu tô toda hora estudando. Uma coisa que eu não parei muito assim, que eu vivo estudando sempre, mas é coisa de 5, 10 minutos, é o inglês. E 10, 5, 10 minutos não é para você aprender muitas coisas, porque eu uso o Duolingo só isso, mas é para você ter um contato diário e você tá aprendendo alguma coisa, porque, tipo, é só 5 minutos, é só 10 minutos, então vale a pena você aprimorar e ativar no seu cérebro essa questão. E focar realmente. Tem vários meios na internet que você acha como se concentrar, como estudar, e que é importante esse alinhamento, assim como eu falei do cronograma, assim como eu falo sobre as diversas técnicas e sobre os enredos. A gente aqui, veja só que eu troquei uma coisa, eu fiz uma troca aqui, tipo, do que eu aprendi ontem, foi técnicas de engenharia de prompt, com coisas também que o professor, que é um professor que ele usa IA, eu não estou falando de um professor que é leigo, não, é um professor que mostrou na prática, você tem um local host, né, de usar a IA na máquina, por exemplo, as possibilidades de você usar o source e usando mesmo, vendo, dizendo a real, sabendo realmente, porque é uma pessoa que tem esse, não só entusiasmo, mas que sabe. É claro que a gente teve uma experiência com a professora um pouco ruim na didática dela, eu achei até o livro explica melhor, e isso daí realmente é como se fosse uma facada. Isso daí é uma dor no coração muito grande que nos causa, né? Porque a gente quer ter aquele estímulo em aprender, e o que facilita também a nossa vida. Muitas pessoas vai para o modelo EAD porque é um modelo onde elas conseguem trabalhar e conseguem estudar. Uma das coisas que foram mais ressaltadas foi as atividades de extensão, extensionista. Tem um grupo também, eles falam sobre isso porque muitas das vezes não está muito ligado à parte da tecnologia. Então, tem várias coisas também, como a classificação do curso, né? Saiu tecnologia para a área de gestão de negócios, sendo que é uma área de tecnologia, tipo, no folheto que eles dão. É meio que assim, tipo, tem programação, tem isso, mas, tipo, é tecnologia pura que eles explicam ali, não é uma coisa assim, de apenas negócio e gestão, entende? E meio que desclassificam isso. Eu quero perguntar a vocês, eu quero fazer uma pós-graduação, certo? Engenharia de software com IA, estou pensando nisso, full stack e tal, tem vários pós aí,
Mas acontece que você precisa ter, para que valide uma pós-graduação, você precisa ter um diploma em mãos. É um pouco complicado, porque você conseguiu fazer durante a sua graduação também uma pós. É bem nisso que eu queria fazer, pensando no seguinte, cara, poderia também fazer um ADS aí também, porque poderia me ajudar em outras questões. Uma delas é no estágio. Tem pouco tempo se passando e não aderi a um estágio ainda. Não sei como é você ter 6 meses para se formar, ou quando você se forma, como vai ser a questão não só do estágio, né? Porque aí você já não consegue assim, se você consegue um estágio com a pós-graduação também, e aí você poderia fazer outra, não sei se as empresas aceitariam isso, se é melhor para o modelo de contrato ser uma graduação, e como ser, não só oportunidades, mas é como ver essas possibilidades também. Então, estou aí pesquisando também, creio também que não sou um candidato muito bom, vamos dizer o seguinte, tenho muitos certificados, tem do Google, que a gente pode ressaltar, tenho alguns projetos, mas são pouquíssimos, visto o tempo. Ah, essa nova fase também, e tudo isso às vezes na minha mente ficou muito misturado. Até que ontem eu comecei a, de fato, tipo, vamos revisar, começar a meter a mão na massa. Vem novidades no canal, então o próximo vídeo pode, daqui uns 2 vídeos, 3 vídeos mais ou menos, pode ter uma novidade aí muito massa que pode agregar muito o canal. Daqui pra frente pode me ajudar muito, principalmente a fazer o canal também, a deixar um pouco mais roteirizado do que algo assim tão fale na hora. Porque, para quem não sabe, eu praticamente estou pegando palavras na hora e incluindo em algo para um vídeo. Talvez isso pode deixar até o vídeo um pouco sem direção. E falando sobre uma terceira coisa que eu vejo muito é que esteja alinhado. Vamos lá, eu falei de alinhamento e agora vamos ao seguinte. Respira um pouco comigo. E é o seguinte, o que você escolheu, a IA é importante, você sabe o princípio, vamos começar a fazer, não deixe para depois a prática, correto. Mas o que você quer dizer? Vamos desenvolver algumas habilidades que a gente consegue usar em boa parte. Vamos lá. Você vai pegar um Python, uma loja de programação Python, Java, ou outra linguagem que você queira. Vai estudar IA usando essa linguagem, porque as outras linguagens também aderem a IA. Você pode usar o JavaScript, por exemplo, nisso. Então, a IA tá em quase todas as linguagens. A mais utilizada é Python, tem muito mais biblioteca para isso, claramente. E a sintaxe é muito mais fácil, né? Porque não tem praticamente muito. Não vou dizer que são regras, etc., mas não tem tantas coisas. É mais fácil e também é mais leve assim para ser feito, viabiliza melhor. Chegando em alguns pontos disso, nós temos a área de dados, nós temos a área de desenvolvimento, nós temos a área de infraestrutura e a nossa querida área de cibersegurança que está mais forte do que nunca. Mas a de infraestrutura também. Uma das coisas que eu vejo mais crescer não é tanto cibersegurança, mas ela está crescendo muito. A área de dados, a gente fala muito da área de dados, mas a área de dados ela meio que deu uma recuada. Pelo que eu vejo que as áreas estão surgindo, deu uma recuada realmente no início do ano, estava muito mais forte. Mas a parte de infraestrutura, seja cloud, etc., está muito forte, a parte de cibersegurança e até de desenvolvimento. Para você ver como o mercado ele muda, desenvolvimento, existe uma questão também de estágio, eu estou falando isso. E aí que a gente tem a noção, tipo, o mercado ele mudou, ele está refinando, se peneirando ali os profissionais, etc., tendo aquele chacoalhão.
Muitos estão se dispersando ali, porque hoje o profissional ele tem que ser realmente saber a base, etc. E ver também lacunas, que são a parte de infraestrutura e de dados juntos, ao DevOps, ao DataOps, na verdade. Então, tipo, tem essas partes assim que a gente não tá vendo. A arquitetura, não só a engenharia, mas a estrutura por tudo daquilo dali. Engenheiro de nuvem, né, que é um engenheiro de cloud, aí vem engenheiro de DataOps também. Então, tipo, tem coisas que se desenvolveu a área para aquele processo aí, que não são mais tipo engenheiro de dados. Engenheiro de ar, que é novo, é praticamente um engenheiro de software, mas com conhecimento de dados, de machine learning, de IA também, ferramentas ali que você pode usar, de API. Então, tipo, o engenheiro de IA, tem deles que procuram um que saiba, por exemplo, um JavaScript, um Java, um Python, que sabe uns frameworks, que consegue integrar ali a inteligência artificial nisso, que a pessoa saiba estando, seja um pouco mais forte no back-end do que no front, mas também no front, usando IA e etc. Então, tudo isso é para você ter uma visão de que ser um engenheiro de IA não é só você saber dados SQL, ETL, né, que é o tratamento, etc., saber sobre as IAs, como entregar. Tem várias estruturas. Eu acho que ainda a engenharia de inteligência artificial, né, ela tá reencontrando os quesitos para ser um engenheiro de IA realmente. Entende? Você tem que ler muito o que eles pedem, os requisitos também. Porque tem isso. Então, tá havendo uma reestrutura até nas profissões. O mercado ele está começando a perceber que eles estavam cobrando demais por uma coisa que ainda não, assim, não tem resultado concreto que isso tudo é necessário. Entendeu? Mais ou menos onde eu quero chegar, tipo, esse caminho aqui não foi exatamente aquilo que realmente foi estipulado, mas o caminho deu outro e é um caminho assim muito mais sólido, mas um caminho mais simples, ou seja, estamos simplificando a parte realmente, porque vamos lá, você que mexe com tecnologia, você vai ser um engenheiro de software, não só um desenvolvedor comum, você pode ser um desenvolvedor, mas um desenvolvedor que sabe as bases, você vai entender que a linguagem é só um meio, que você utiliza a IA até para programar. Mas você sabe o fundamento de toda a infraestrutura, toda a arquitetura e o design que aquele código vai trazer, vai fazer, se vai funcionar ou não também. E tem as outras partes também. Eu não tenho como saber de tudo isso, mas é isso que eu estou começando a enxergar, porque estou focado no canal o quê? Inteligência artificial, a base da programação, trazendo. O canal Numérico, ele já tem quase número, né? Quase número no nome, entendeu? Porque não é uma questão que eu dizer, assim, para trazer um canal que seja de número, não. É um canal para ser assim, tipo, dentro da realidade, existe especificações, existe várias outras coisas, mas é importante a gente pensar qual o caminho sólido que a gente pode pisar e conseguir uma oportunidade, correto? Então a terceira coisa que eu poderia trazer é essa pesquisa sobre empresa, pesquisa sobre vaga, sobre se comunicar, sobre ter o upskill, sobre melhorar o inglês. Olha, a maioria das vagas, cara, todo mundo tá batendo nisso. E eu falo isso com um tom de indignação por mim mesmo, porque eu deveria estar 100% melhor, estar no nível intermediatíssimo, tipo no B2, indo para o C1. Para quem não sabe, tem essa classificação, né? A1, iniciante, tipo, básico do básico. A2, o básico. B1, intermediário. Né? Aquele do básico ao intermediário, né? Quase é o intermediário, o inicial ali. O B2 é o intermediário já pro avançado. Tem um C1, que é já o nível de avançado, intermediário avançado, né? E C2, que é o avançado ou fluente, né? O C1 poderia já ser o avançado, e o C2 pode ser considerado um fluente mesmo na língua, no inglês, né? Tem outras classificações também.
É isso que eu vejo, cara. E o programador, mais do que nunca, ele deve, para nós brasileiros, ele deve aprender o inglês, tem que ter um nível B2 pelo menos. O B2 ali, tipo, cara, é o essencial, entendeu? Para você ser o C1 pelo menos, o quase avançado. O avançado ali tá no avançado. Sua perspectiva é ser fluente. Entenda isso também, que a fluência vai te levar para outros patamares. Isso eu tenho noção que é real. E aí você pergunta, e qual é a segunda, então? Cara, você tem que, na minha visão latina, vamos colocar o seguinte, o espanhol, porque o espanhol ele tá muito mais fácil de você aprender, como seu terceiro idioma, por exemplo. O inglês é mais difícil para você aprender do que o espanhol. Porque o espanhol, pegando pela etimologia da palavra, ou seja, o que ela significa, a raiz de tudo isso, tem muito mais coisas comparadas de etimologias iguais do espanhol para o português do que do português para o inglês, por exemplo. E tem um ranking também das línguas a qual a etimologia é ligada e tal, né? Que com português, o primeiro, se não me engano, é o espanhol, o segundo, não sei se é o italiano ou o francês, mas acho que o francês é o terceiro, e o quarto parece que é o inglês. Oh, tá lá no último, não entendo. Tem isso também que eu achei bastante interessante. Mas é isso. Fora se você vai para um país específico que ela fala outro idioma, assim, por exemplo, na Alemanha fala alemão, mas eles falam mais o inglês do que o alemão, mas saber também o alemão já vai te ajudar em muita parte. Se você vai na Espanha, o espanhol, o inglês, no Japão, o inglês e o japonês, entendeu? E em outros países, na Singapura, não sei qual idioma a Singapura fala, agora me pegou realmente. Então você tem que falar o idioma de lá, o inglês. O inglês é fundamental para a tecnologia. E é só até isso que eu queria falar mesmo, não tenho mais outra coisa além de falar o seguinte, que eu tava pensando, pô, você conseguiu uma conquista agora, você vai só ficar esperando, vai dar só desculpa, ou vai começar a colocar a mão na massa, vai começar a se reorganizar mesmo, ou vai de deixar de só falar, só cansar a boca, vai se calar e vai fazer acontecer. E é isso, pessoal. Os próximos vídeos, não sei como vai ser, mas espero que vocês já deixaram o seu like, o seu comentário. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, que gosto mais esteja abençoando vocês. E Ele está abençoando nesse exato momento. Você sabe disso. Para honra e glória dele, porque muitas bênçãos eu atrelo também a Ele. Porque é o seguinte, a gente vê, quando a gente abre as escrituras sagradas, sobre a perseverança, sobre a gratidão também, mas sobre você perseverar e continuar fazendo o seu melhor, dar o seu melhor. Tipo, faça as coisas como se estivesse fazendo para o teu Deus. Então, faça o melhor para ele e você será recompensado. Então, esse pensamento é muito mais do que uma é religioso, mas não pertence a uma religião, mas pertence a você seguir um princípio que vai realmente trazer resultados. É claro que é o seguinte, até mesmo lá está relatado que cuidado com os sacrifícios que você faz, se eles têm sentido ou não, uma preferência temporal longe de 5, 10 anos, a gente tem que ter isso, aquele olhar temporal de tipo 1 ano, 2 anos, 5 e 10 anos, assim como os investimentos de investimentos, que a gente chama de investimento de curto prazo, de 1 a 2 anos, médio prazo de 5, em média 5 anos, o de longo prazo, em média de 10 a mais, o mínimo de 10 a mais anos. Então, quando a gente vê a perspectiva de investimento, é a mesma coisa que a gente está investindo o nosso tempo ao, com a sua preferência daqui a 10 anos também. Isso entra não só como terceira coisa, mas entra uma parte reflexiva. E, cara, só para brincadeira, quem não comentar aqui com meu irmão e deixar aquele like, é aquele like mesmo, positivo, viu?
Eles já comentaram, rapaz, vai sofrer de uma dor de barriga daquele jeito. Valeu, fui!